Clube dos Executivos de Marketing. Este clube é resultado de muito trabalho e esforço de um grupo de profissionais que tinham como filosofia a promoção, a integração, o desenvolvimento e a valorização dos profissionais de marketing. Hoje, o clube é uma realidade, um sucesso. E a cada dia, o Clube dos Executivos de Marketing cresce um pouquinho mais. São dezenas de novos associados que se filiam a cada semana, fortalecendo cada vez mais a sua estrutura. E agora que a base está pronta e consolidada, vamos nos deter num ponto super importante, que consideramos o objetivo principal do clube: a valorização do profissional de marketing e seu contínuo aperfeiçoamento. Pois bem, de agora em diante vamos produzir e fornecer ferramentas para seu aprimoramento pessoal e profissional. Afinal, você é a razão da existência do clube. O Clube dos Executivos de Marketing está lançando a partir de hoje uma coleção de fitas em VHS sobre marketing, que você vai adorar e com certeza colecionar. Fusca, um mito na propaganda brasileira. Vem marcar o início de uma grande coleção. A partir de agora, você receberá regular e gratuitamente vídeos com materiais de seu interesse profissional, que servirão como importantes fontes de consulta. É uma forma de ajudá-lo a compor sua videoteca cultural. Neste primeiro número, o assunto é a propaganda do Fusca no Brasil. Nele, você irá acompanhar as peças e cases que mais se destacaram na sua trajetória de sucesso. Mas, para falar sobre a propaganda do Fusca, ninguém melhor do que Alex Perissinotto. Afinal, há mais de 40 anos, ele é o responsável pela propaganda da Volkswagen e, é lógico, do nosso querido Fusca. Fusca, o mito na propaganda brasileira. É uma coisa bem colocada. Ele realmente merece esse título, e por razões muito simples. Primeiro porque você hoje no Brasil mede publicidade antes do Fusca e depois do Fusca. Nunca, jamais eu ouvi ou li num currículo de um profissional de propaganda o que a gente lê hoje junto àqueles que trabalharam com a Volkswagen. Assim, trabalhei na campanha Volkswagen, fiz anúncios do Fusca ou fiz anúncios para a Volkswagen. Isso faz parte de todos os currículos, de todas as pessoas que ajudaram a criar esse mito. E antes disso não tinha esse negócio. Ele é um mito por ter ensinado a nós todos a fazer uma publicidade irreverente e criativa, tanto quanto a alegria que ele dava aos seus consumidores. Mito merecido. Nós não acrescentamos rabos de peixe, nem modificamos rabos de peixe. Não aumentamos a grade, nem modificamos a grade. Automóvel para nós não é uma questão de moda. E para que muito farol? Nosso carro é o Volkswagen. Aparentemente, a única coisa que mudou foi a janela traseira. Na verdade, o Volkswagen muda pouco, mas se aperfeiçoa sempre. Desde o início de sua fabricação, foram introduzidos mais de 2.000 aperfeiçoamentos importantes. Você não os vê, você os sente. É por isso que se diz que o Volkswagen está cada vez mais jovem. Volkswagen, o bom senso em automóvel. Antes de falar da publicidade do Fusca no Brasil, me permita fazer um pequeno flash da chance que eu tive, desculpe colocar na primeira pessoa, em 1958. Nós começamos a fazer publicidade do Fusca no Brasil em 60, mas em 58 eu viajei para os Estados Unidos por uma outra razão, numa outra firma que eu trabalhava, e eu fui visitar uma agência de publicidade que estava preparando a campanha do Fusca lá. E lá eu pude ver como é que era, sem saber que um dia, 2 anos depois, eu viria trabalhar para o Fusca no Brasil. Foi uma mera coincidência, melhor dizendo, sorte. Quando eu vi a campanha do Fusca nos Estados Unidos, eu caí para trás. Eu não tinha visto nada até então tão inteligente. Primeiro,
No mundo americano, ou até europeu, os carros eram lançados ou anunciados a cores, com páginas duplas e grande eloquência de status, aquela coisa toda, gente bonitérrima do lado do carro, suecos para todo lado, lindos loiros de olho azul. Este carro, Fusca, em 58, eu vi uma campanha nos Estados Unidos que era tudo em branco e preto, páginas simples. Branco e preto não porque era econômico, era uma estratégia de dizer assim, nós estamos informando um carro inteligente, capaz de conquistar o mercado por suas qualidades, e não porque é luxuoso, não porque ele é um carro que oferece status. E posicionaram o carro na época nos Estados Unidos como carro sendo para o smart guy, ou seja, para as pessoas inteligentes e espertas, que sabiam comprar. No Brasil não foi diferente. Então, por sorte, como eu já disse, eu acabei trabalhando aqui na agência para a Volkswagen em 1960. E começamos a fazer a mesma filosofia, quer dizer, o carro foi anunciado durante anos em branco e preto, porque cabe a ele essa simplicidade. Ele é dono, não só porque não tem radiador, não tem mola, não tem complicômetro de mangueira, não ferve. Ele em si, ele tem uma simplicidade cartilhesca na sua engenharia. Nem tem água, aquelas coisas que você sabe tudo do Fusca. Mas cada anúncio que vocês vão ver ao longo da apresentação, ele leva consigo essa qualidade de poder dizer e argumentar em branco e preto. A importância do Fusca, em termos do mundo, ele tem uma particularidade. Primeiro, o mundo não chama esse carro de Fusca, só nós brasileiros chamamos Fusca. Você sabe por quê? Aqui ele nasceu com o nome de Volkswagen, mas os cariocas, como sempre, põem apelido em tudo. Algum tempo depois que ele estava no mercado, o Volkswagen 1200, 1300, 1400, 1500, esses carros foram apelidados no Rio de Fusca. De tal maneira esse apelido cresceu e a fábrica resolveu adotá-lo. E começou a escrever no carro. Então, hoje, o nome Fusca é só no Brasil que era conhecido por esse nome. No mundo todo, o Volkswagen tem um pequeno apelido nos Estados Unidos chamado Beetle, que é besouro, formato de besouro. Aqui os cariocas não se preocuparam muito com o formato, se preocuparam com como é que encurta essa palavra. Quer dizer, custa muito falar Volkswagen. Aliás, no Rio se falava mais Volkswagen. No mundo ele é conhecido também como um herói de batalha. Ele é conhecido como uma espécie de Jeep com mais conforto. Ele substituiu em algumas cenas um Jeep, coisa que ele faz até hoje. Aqui no Brasil ele já trabalhou em lavoura, já puxou arado e já foi limousine. No porta-malas dianteiro do Volkswagen, até agora cabiam 320 laranjas. Mas no novo Volkswagen, cabem 120 laranjas mais. Quer dizer, cabe uma mala a mais. Os bancos têm agora novo formato anatômico. Quer saber as novas cores e todas as outras novidades da linha Volkswagen? Visite o seu revendedor autorizado Volkswagen. Cinco pessoas e malas? Isso não vai caber no Volkswagen, não. Poxa, não é que coube mesmo? O Volkswagen é assim, pequeno por fora, mas grande por dentro. Bom, uma ocasião, assistindo algumas convenções da Volkswagen aqui no Brasil e fora do Brasil, tivemos a oportunidade, junto com a equipe da fábrica, assistir convenções também lá no exterior. No Nova York tinha uma convenção em 1975, uma convenção lançando um modelo 76. Aí chega alguém, um star daqueles lá dos Estados Unidos, que foi contratado para fazer o Big Presentation. E os dois carros estavam já no cenário. Quando chega esse falante, intérprete, e diz assim, "Now we present the 76 car Volkswagen Beetle."
e apresentou com aquela pompa toda e ficou apontando o modelo 76 que estava do lado, descrevendo, olha o paralama, olha o para-choque, até que alguém subiu correndo no palco e falou algo no ouvido dele, e falou, opa, I'm sorry, esse não é o 76, esse aqui é o 75, o 76 é aquele ali, mas eu faço confusão porque são iguais. Essa era a ideia que se fazia do Volkswagen, de propósito, planejadamente, para a turma rir, como parecendo que fosse um erro do intérprete, não era. Era exatamente para dizer, o carro não muda, ele te protege, ele é sempre igual, embora aperfeiçoado ao longo do tempo. Era essa a história da convenção. Quais os melhoramentos no Volkswagen 63? Você pode ver. Um é a janela traseira que abre. O outro é o esguichador de água do para-brisa. O Volkswagen é aperfeiçoado constantemente, independente da época. Esses melhoramentos nem sempre você os vê, mas sente a cada instante. Para vocês terem uma ideia de como foi e como é gratificante trabalhar na campanha do Fusca, chegamos até a fazer um anúncio numa ocasião em que gratificava, o Fusca nos gratificava no sentido de lembrar quantos profissionais trabalharam nesta campanha. Todos concordaram em que esse anúncio era verdadeiro. Nós fizemos um anúncio que dizia o seguinte, o carro que ensinou os brasileiros a fazer propaganda. Esse anúncio foi publicado em toda a mídia brasileira. Voltando às características do Fusca, quer dizer, eles têm conversa para mais de 1,5 km aqui quanto ao posicionamento sadio e simples da Volkswagen, do Fusca em particular. O posicionamento era alguma coisa de uma ideia que ia durar. Quando você tem uma ideia que vai durar muito, como já foi dito, você protege quem tem os carros já comprados em algum tempo. Mas você precisa prometer a ele que realmente aquilo era uma ideia sadia, que ele comprou uma ideia boa. Então nós fizemos um anúncio na ocasião que lembrava as coisas criadas uma época e que até hoje estão aí, quer dizer, coisas criadas que jamais vão sair de moda, como o clipe, o parafuso, o zíper e o anzol. Uma ocasião, nós tivemos que apresentar uma campanha para a Volkswagen, do Fusca, evidentemente, e havia mudado a direção da Volkswagen. O novo presidente chamava-se Seu Leiding, e ele não falava português no começo da estadia dele aqui. E também não falava inglês com a gente, então nós contratamos uma tradutora para nos ajudar na apresentação. Nós levamos essa senhora simpática, tipo de uma Marlene Dietrich mais jovem, e ela falava um alemão impecável, segundo os próprios alemães. E nós a levamos e explicávamos para o seu Leiding da campanha, ela ouvia e depois ela traduzia os títulos e o significado da palavra em português para ele e tal. E foi assim, os primeiros anúncios foram apresentados, ele entendia muito bem e ela se comportou como uma tradutora impecável, até que em um determinado momento nós percebemos que ela estava interpretando já, ela estava dialogando com ele. Ela chegava a dizer que, olha, esse eu não gosto, eles apresentaram um anúncio aqui, mas esse anúncio eu não estou achando, acho que você não devia aprovar esse aqui. E foi até o momento que ele, o seu Leiding, parou e falou, ela é da agência ou ela é tradutora? Quando foi uma coisa assim, um quebra de gelo, porque todos nós rimos, ele disse, não, eu não quero que você interprete, dizia o próprio Leiding, eu quero que você traduza o que está aqui, tal. E delicadamente ela passou a fazer isso. Mas seu Leiding, então, ficou tão íntimo da agência e vice-versa, que diz, olha, quando vocês voltarem aqui para apresentar a campanha, faça o seguinte, vocês façam um X atrás do layout, que significa, ou seja, a preferência de vocês ou a indicação da agência. Eu quero ver tudo, quero que ela me traduza tudo, e eu quero depois olhar atrás dos layouts e ver qual deles coincidiu com a minha ou com a sua aprovação. Eu gostaria de saber isso. E foi feito assim durante várias vezes, e ele acertava quase na mosca. O seu Leiding tinha uma percepção, uma sensibilidade especial para a publicidade, além de ser um grande engenheiro, presidente da fábrica. Volkswagen é o mais procurado. Seu alto valor de revenda é um testemunho de preferência. Fenômeno? Não. Bom senso.
de Volkswagen. Radiopatrulhas precisam de veículos rápidos e ágeis. Veículos que possam ser conduzidos facilmente através do denso tráfego das grandes cidades, a fim de que cheguem ao lugar do chamado no mínimo espaço de tempo. Veículos dotados de um arranque rápido e cujo motor seja indiferente à temperatura externa. Que possam fazer conversões diretas sem demoradas manobras, mesmo em ruas estreitas, e que possam estacionar nas menores vagas. O emprego de veículos Volkswagen pela Polícia Paulista é uma excelente prova de uma das mais destacadas qualidades do Volkswagen. Sua extraordinária agilidade e versatilidade no tráfego intenso. Qualidades que estão ao seu alcance no Brasil inteiro. Procure o seu revendedor Volkswagen. Volkswagen, o bom senso em automóvel. Mas ao observar, passar o radar por toda a campanha Volkswagen, você vai ver que quase 40% dos anúncios, se não um pouco mais até, se falava de uma qualidade desse carro que ela está aí na cara, que é o valor de revenda. O valor de revenda desse carro, não só ele existente hoje até, como na época perto de Remag, Gordini, Dolfini, seu Cinca, não sei o quê, ele enfrentou vários concorrentes. Se você botar a fotografia de todos esses carros que passavam para o Brasil na época e botar o Fusca, só ele sobrou. Então, essa coisa, né, em si prova a durabilidade, prova a competência da fábrica. Mas tem uma outra coisa que sempre foi, que é uma qualidade dele, sempre foi acompanhado pelo valor de revenda. E os anúncios eram tão criativos quanto gostosos de se ver. Por exemplo, a gente pegava uma foto do Volkswagen e rasgava a foto no meio e dizia, olha quanto ele estaria valendo se não fosse um Volkswagen. Valeria metade, claro. Ou então, como ele era tão conhecido, como eu já falei, se pegavam, fotografavam uma garagem vazia, sem nenhum carro lá dentro, e dizia assim, o capital de giro foi dar uma voltinha. As pessoas gostam muito deste carro. Ele não tem radiador. Em vez de molas, tem barras de torção. Seu motor é refrigerado a ar. Embaixo, ele é todo protegido por uma chapa de aço. Mas sabe por que as pessoas cada vez mais gostam dele? Porque se ele não fosse um Volkswagen, olha o que ele estaria valendo depois de um tempinho. Mas um Volkswagen é um Volkswagen, até na hora de vender. Lá por volta de 1961, mais ou menos, teve uma crise de gasolina e trabalhava com o meu assistente, o Silvio Cosentini. Então, todo mundo falava em economia de gasolina e nós tínhamos um Fusca. E nós fizemos 2 peças de alumínio, encaixamos na traseira do Fusca e saímos na rua com um strip na traseira da janela. Faça como a gente, economize gasolina. E desenhamos 2 aparelhos de dar corda no carro, e ficava engraçado, nós andamos na Praça da República, Avenida Paulista, com esse aparelho aqui, imaginando que ele era de dar corda. Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen. Volkswagen, Volkswagen. Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen. Volkswagen, Volkswagen. Volkswagen. Em cada 2 automóveis que se fabricam no Brasil, 1 é Volkswagen. Por que essa preferência? Bom senso. Foi muito fácil para o Sr. Almeida decidir comprar um Volkswagen. Ele fazia questão de um carro sem radiador. Nada de bombas d'água, entupimentos, vazamentos. Um carro refrigerado a ar. Afinal, onde já se viu ar ferver? Pois é, o Sr. Almeida está muito satisfeito com seu Volkswagen. E para ele não foi difícil comprá-lo, porque o Sr. Almeida trabalha num ramo bastante lucrativo. Aí houve uma época em que nós sofremos racionamento de gasolina. Aí houve a crise do petróleo. Custava os tubos botar gasolina no carro. E, como você sabe, a importação era da ordem de quase 80% do que a gente consumia. E havia poucos dólares para se comprar petróleo da Arábia Saudita, eu sei lá de onde vinha, do México, uma parte e tal. Aí nós fizemos esse anúncio, que era um anúncio que mostrava o que esse Volkswagen era capaz. Era um carro cujo título diz, ele foi buscar petróleo lá fora. Ou seja, a Volkswagen trocava automóvel por petróleo. Em vez de levar dólar daqui, levava o Fusca para a Arábia Saudita. Aqui está o anúncio.
Nas reuniões de criação, a gente tinha... A primeira coisa das reuniões era fazer o contrário do que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, era fazer a coisa bem descontraída, era fazer a coisa bem solta, e a gente ficava bem à vontade. E depois de se conhecer o brief e a razão pela qual a gente estava ali reunido, conhecendo, tendo muita informação sobre o produto, a gente já tinha, mas sobre a ocasião e por que se estava fazendo uma nova campanha, os profissionais traziam papéis para a reunião. E um ou outro diretor de arte vinha com um maço de papel, assim como se ele tivesse feito 35 ideias. Na verdade, que ele apresentava as primeiras duas, depois dizia, não, isso aqui é papel branco, que eu não tive tempo de preencher ainda e tal. Mas tinha os mais espertos que esperavam um ou outro colega dizer as ideias. Poxa, você me tirou essa ideia, estava aqui, então nem vou apresentar, porque você já fez uma ideia boa e tal. O brainstorm é rico de aspas, de liberdade e de ambiente gostoso e até mesmo de historinhas engraçadas, como, por exemplo, o caso do Arapa. Ele tirou umas férias e viajou para fora e foi para o sul do país. Ele devia voltar numa certa data. Passado uns 4, 5 dias, ninguém tinha notícia dele. Aí ele ligou para a agência e falou com a Almerinda, que na época cuidava da administração da criação. Então, Almerinda, avisa o Alex aí que eu estou aqui ainda com o carro quebrado, eu estou aqui no sul, não pude voltar. E ele tinha um Chevrolet antigo. E meu carro está quebrado, eu tenho uma oficina aqui, não acha peça, não sei o quê, eu vou me atrasar e tal. A menina veio falar comigo, eu falei, tá ótimo, não tem o menor problema, boa, ele que faça bom proveito. Mas tem uma coisa, de castigo, entre aspas, né, brincando, quando ele chegar aqui, ele vai ter que fazer um anúncio exatamente contando essa história e vai ter que comprar um Fusca, que é para acabar com esse negócio de desculpa que quebra carro. E ele fez um anúncio como esse que vocês estão vendo agora aí. Alô, Almerinda, aqui é Arapa. Meu carro quebrou aqui, não tem peça. Só tem serviço Volkswagen. Bem que você vive dizendo para comprar a Fusca. Sei, ele nunca está sozinho. Mecânica garantida. Vou vender sim, se achar alguém, né? E comprar um Fusca. Tchau, não sei quando chega. Meu pai só compra Fusca. Meu pai nunca fica bravo. Com o Fusca, você sabe que quando sai, chega. Dentro do tema em que ele era parecido, igual ou semelhante, a gente fazia coisas sempre jocosas. Por exemplo, quando se fazia... existem fórmulas difíceis de se aperfeiçoar, se ligava, claro, se falava do Fusca, mas se ligava a uma embalagem que a natureza criou e jamais alguém conseguiu imitar. Como todo mundo sabe, todo produto ou serviço tem um slogan, que o slogan não é outra coisa senão alguma coisa para ficar... É uma linha que liga toda vez que você faz a campanha ou anúncios diferentes. Se você mantém o slogan daquele produto, você está fazendo um elo, tá certo? É uma linha de ligação entre um anúncio e outro, uma campanha e outra. E alguns slogans, no caso, o primeiro criado para a campanha Volkswagen foi o Bom Senso sobre Rodas. O Bom Senso sobre Rodas o Bom Senso sobre Rodas era um slogan que servia não só para o Fusca, como acabou servindo para os outros, tá certo? Os outros carros da companhia. O Bom Senso sobre Rodas foi criado no brainstorm, mas que teve a importante participação do cliente. Na época, vamos aproveitar esse parênteses para falar desse cliente. Na época, o cliente chamava John Cordon, ele era diretor da área de marketing da Volkswagen. John Cordon era um apaixonado pelo carro e ele, junto com a agência, e participava aqui da nossa sociedade, na ocasião, um profissional brilhante chamado Otto Scherber. E eles dois, conversando, chegaram à conclusão de que o Bom Senso sobre Rodas serviria para o carro, e durante anos esse slogan foi mantido. Depois de um tempo, as coisas mudam e nós chegamos a fazer 5 ou 6 slogans ao longo da história do Fusca. Até pouco tempo atrás, foi feito um grande concurso popular. O Brasil inteiro participou desse concurso para achar um novo slogan para a Volkswagen, que foi... você conhece, você confia. Isso é um slogan não criado pela agência, não criado pelo cliente, foi criado pelo mercado, o que de vez em quando dá certo. Nem sempre, mas esse caso deu certo. E agora nós estamos com uma nova fase. Mas slogan ajuda a posicionar não só o produto, como às vezes a própria companhia. Desculpe, mas já soltou o breque de mão? Isso.
Com calma. Solte a embreagem devagar. Não tem importância. Dê partida novamente. Não. Põe um ponto morto primeiro. Não, assim não. Você já imaginou se não fosse um Volkswagen? Durante a campanha aparecia a necessidade, de vez em quando, de se proteger os revendedores, ou seja, na ocasião não havia oficinas especializadas em todo o Brasil, só os revendedores estavam treinados na fábrica para consertar a Volkswagen. E era um trabalho complicado na época, embora o carro seja simples, precisava alguma especialização. E quando alguém ia numa oficina qualquer, corria o risco do trabalho não ser bem feito, de ter um arame em algum lugar, aquele troço. Então, um dos anúncios feitos na ocasião foi exatamente para que os revendedores tivessem a proteção da imagem do técnico. Quer dizer, então, ao invés de xingar, entre aspas, as oficinas que estavam paralelo aos revendedores, nós fizemos um anúncio muito mal escrito na tabuleta, e que o anúncio é assim: cuidado com os especialistas, que eram os chamados não treinados da fábrica. E antes de mostrar o anúncio que eu vou mostrar a vocês, eu queria contar uma história que, na ocasião em que se fazia, no começo da Volkswagen, houve uma passagem. Os carros todos nacionais foram para a Transamazônicas, quer dizer, eram 5 ou 6 carros de cada marca, e se desfilaram para experimentar uma travessia da Transamazônica. Ao chegar em alguns lugares da Transamazônica, precisava parar antes, porque era uma coisa ainda selvagem, tinha índio em algum lugar. Então os carros paravam nessa grande caravana, alguém ia de bandeira branca até aqueles índios pedir permissão para a passagem. E quando chegou-se numa região lá, os índios tinham uma coisa mal escrita. Quando nós chegamos perto, segundo a lenda, os índios já tinham escrito numa tabuleta: conserta-se Volkswagen. Eles já sabiam, já tinham o know-how da coisa. Eis aqui o anúncio que era para proteger os revendedores. Desde menino, Zezinho tem uma incrível habilidade em consertar máquinas de costura. Dizem também que ele é mestre em dar jeitinhos em Volkswagen. Se o dono deste Volkswagen entregasse seu carro a um serviço autorizado, a coisa seria diferente. Lá, somente mecânicos treinados na fábrica põem a mão no seu Volkswagen usando ferramentas e peças aprovadas pela fábrica. Esta é a grande diferença entre os serviços autorizados Volkswagen e o Zezinho. Os mecânicos dos serviços autorizados aprendem mecânica na escola. O Zezinho aprende no seu carro. A publicidade do Fusca cumpre, ao longo do tempo, e até hoje faz isso, ela faz aquela ponte. Toda publicidade de qualquer produto é uma ponte entre uma geração e outra, não geração chamada, como é conhecida a geração onde é cronológica, não. A geração que eu digo é de consumidor. A geração de consumidor, você tem que lidar com cuidado, porque de cada 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, troca a geração de consumidor. Eu vou ilustrar para entender. Uma menina de 9 anos ganha um sapato plástico e ela gosta muito. Quando ela tem 15 anos, ou seja, 6 anos depois, ela não quer mais sapato plástico. É a mesma pessoa, só que com outras vontades. No caso do Fusca, a publicidade, ela serve de ponte, porque a pessoa que está vendo um carro, ele é jovem e ele não pode ver ali o carro do pai. O carro do pai é um outro carro para ele. Então, por isso que a publicidade do Fusca é sempre jovial, sempre alegre, sempre desprovida de coisa séria, não sei o quê, apesar da informação, porque tem que falar sempre com a geração que chega, com os jovens que estão chegando. E é evidente que os mais velhos adoram coisa de jovem e coisa boa, como é o Fusca. Então a publicidade tem essa obrigação. Outra coisa que a Volkswagen, ou que seja, que a publicidade da Volkswagen precisa fazer, sem dúvida nenhuma, é aquele outro pedaço que a publicidade tem que fazer, o pedaço invisível e o pedaço visível da comunicação, ou seja, da publicidade do carro. O pedaço visível da comunicação é o pedaço que você vê na mídia, ele aparece em televisão e tudo mais, é o carro com as informações e tudo mais. O pedaço invisível da publicidade, que é tão importante quanto o outro, o pedaço invisível é aquele que protege a imagem do consumidor. Por exemplo, nós estamos de jeans em qualquer lugar, você pode ir de jeans na igreja, num casamento, que você está protegido. A publicidade garante que você está na moda. Você pode ir de tênis em qualquer lugar hoje, a trabalhar ou na missa ou namorar, sei lá o quê. Você pode viajar de primeira classe num avião de tênis.
Porque a imagem do tênis nos protege, mas você não pode ir em qualquer lugar de chapéu. Aliás, você não vai em nenhum lugar de chapéu, senão você é um simples, o que os italianos chamam de contadini, nós chamamos de caipira, no mau sentido. Caipira quer dizer o cara que não sabe, não o caipira nosso, eu sou de Mococa caipira, não é esse caipira, o caipira fora da moda. Porque a publicidade não nos vende a ideia de ter chapéu, ela não nos protege. O chapéu não tem o pedaço invisível, e hoje porque não tem também nem o visível. O Fuscão é o tipo do carro ideal para as pessoas que estão sempre apressadinhas. Me desculpe, meu bem, eu tenho que levar Titi ao aeroporto. Ele tem um potente motor de 52 HP Não me lembrei, Titia. e bitola mais larga nas rodas traseiras. Onde é que você foi? Levar Titi ao aeroporto. Fuscão 1500, para quem não tem tempo a perder. Tem uma idade em que a gente tem que respeitar as ideias do pai. Ô, pai, desculpe a demora, viu? Mas tá aí o Fuscão pro senhor. Eu entendo, filho, eu entendo. E tem uma idade em que se tem que respeitar as ideias que o filho faz da gente. Fuscão, todo mundo tem a mesma idade. Mas aí, já repetidas vezes foi falado sobre a proteção da imagem do consumidor ou do usuário de Fusca, que tinha várias razões para isso. Uma delas é o Fusca não mudar muito, ou não mudar pouquíssimo. Quem tem um Volkswagen de 5, 6 anos atrás estava com um Volkswagen igual a quem comprava um novo, porque a mudança era muito ligeira. De tal maneira isso era, vamos dizer assim, leve as mudanças, embora sempre se aperfeiçoando o carro, que nós uma vez tivemos que fazer um anúncio. Como é que você... como saber se o seu vizinho tem um carro 67? Esse anúncio saiu quando se lançou a linha 67. Tô cheio de ficar sem carro. Mas o pior é aquele vizinho do Fusca. Eu te avisei, carro bom é Volkswagen. De fato, aquele Fusca dele não pifa. Não dá oficina. Vai e vem, e ele sempre contando papo. Tô até economizando pra comprar uma lancha. Epa, mas hoje o cara tá atrasado. E como eu vou gozar a cara dele se o Fusca deixou ele na mão? Oi, vem cá. Vem ver como o Fusca tá puxando direitinho. Transamazônica, uma estrada que o Brasil planejou algum tempo atrás. Aí filmamos naquela ocasião uns tratores, máquinas pesadas, fazendo aquela estrada de difícil acesso, e aqueles pneus mais altos do que um próprio caminhão, e aquela mão de obra complicada, terra para todo lado, e lá vinha atrás, evidentemente, um engenheiro que só podia andar naquela região de Fusca. Esse filme foi um marco na história do Fusca, sem dúvida nenhuma, na época em que se previa uma Transamazônica. Vamos ver o filme. Esta é a Transamazônica, a obra da conquista definitiva de uma das regiões mais ricas do mundo. Sem descanso, homens e máquinas lutam contra a selva, contra o clima, para dar ao Brasil a sua maior obra rodoviária. Mas o esforço e a vitória serão amplamente recompensados. Dentro de pouco tempo, por aqui rodarão confortavelmente quaisquer veículos com toda a segurança. Agora, porém, nenhum carro. Somente tratores e motoniveladoras se aventuram nestas condições de terreno e neste inverno.
É comum em publicidade você fazer um anúncio para um homem só, uma mídia de uma pessoa só. Na ocasião você faz a coisa como aquele anúncio americano que um colégio queria falar com o governador e o governador não entendia. Ele fez um anúncio página inteira chamando a atenção do governador. Não era para ninguém ler, era para o governador de um estado americano ler aquela peça. E há anúncio que você faz para um dia só. Você faz, mas que luxo, gastar dinheiro, mas é que valeu a pena. Por exemplo, nós fizemos um anúncio mostrando um Fusca com radiador, coisa que ele nunca teve. Abrindo o capô da parte da frente do carro, no suposto lugar do motor, tinha um radiador. Mas o título ficou criativo e só saiu neste dia, 1º de abril. Evidente que chegou a fase, aquela gostosa fase de vender, depois de se vender o carro para marmanjos, como você pode imaginar quantos, nós passamos, a fábrica nos ordenou, o cliente nos pediu, nos ordenou, sugerindo que a gente passasse a vender o carro agora para o outro pedaço da família, para a mulher. Então, se você vai vender, você está vendendo o carro até então sem toque feminino, quase nenhum, como vocês viram. Mas chega um momento em que, como é que vende para a mulher? Vender para a mulher não é no sentido de tornar o carro mais feminino, fazer um carro cor-de-rosa, com florzinha no porta-luva, não é isso, não. O carro é o carro mesmo, do jeito que ele é. Tanto é que eu queria até fazer um papo curioso com vocês. Vocês nunca viram em nenhum lugar do mundo uma fábrica fazer um carro especialmente para a mulher. Ela não aceita, ela quer o carro, não um toque feminino no carro. Ela pode até, evidentemente, escolher uma determinada cor, mas não existe alguém assim, vou fazer um carro light, feminino, com rodinhas mais douradas, com brilhante na buzina. Não existe. Nunca ninguém fez essa besteira. Porque a mulher quer um automóvel de confiança tanto quanto ela acha que o homem tem confiança no carro. Mas ao passar a vender o carro para... Evidentemente que nós fizemos uma ponte entre ele e ela. E o anúncio diz assim, ele e ela... E explica, ele só vai ao escritório e volta. Ela tem que fazer supermercado, escola, levar a criança, tal. Por que não um carro para ela? A tarefa dela a pé ou de ônibus é uma coisa monstruosa perto do homem que vai e volta do escritório. Esse é um anúncio que ficou conhecido como a peça ponte entre uma parte e a outra da família. O Volkswagen não é um carro de corrida. Aliás, não precisa participar de corridas para provar sua superioridade. Ele vence no uso diário. O Volkswagen é um carro para a família. Todo dia a mesma coisa. Quem vai sair com o carro? Eu preciso do carro para ir trabalhar. Claro, não? Eu preciso ver a Ana Maria, né? Eu preciso levar a Carla ao colégio, ir ao supermercado, cabeleireiro, dentista, costureiro e visitar a mamãe. Já perceberam, não é? Aqui logo vai ter um segundo Volkswagen. Mas nem tudo é lindo e róseo na vida do Fusca. Houve uma ocasião em que o próprio Fusca sofreu uma fase da crise que na época houve recessão no país. A recessão foi tão brava que para os escritórios se dizia coisas engraçadinhas do tipo assim, olha, a coisa está tão ruim que gente que nunca pagou não está comprando. Nessa fase, encalhou uma certa parte do Volkswagen no pátio. Ficou lá uma série de quase que a produção do mês inteiro estava parado e os revendedores não retiravam o carro por razões da recessão, o mercado não reagia e tal. Foi quando nós fomos convocados para uma reunião também, bom, e a propaganda, vai fazer o quê? E nós conversamos e tal. Geralmente um cliente chama, a gente toma nota do brief, da problemática e vem para a agência, estuda. Naquele dia a coisa estava tão eloquente, a intimidade da agência com o cliente Volkswagen é tão coloquial, é tão família, que a gente começou a discutir o problema ali, e ali mesmo nasceu uma ideia, que foi quando eu perguntei, quando vai ser as férias coletivas? Daqui a 3 meses. Falei, não pode antecipar as férias para o mês que vem? E a gente faz um anúncio assim, vão faltar X Volkswagen, que era o número da produção do mês.
Esse anúncio que dizia que ia faltar um lote grande de Volkswagen fez com que o Volkswagen rodasse, saísse do pátio e tudo mais, porque a promessa de ter falta, com mais vezes até o carro faltou, porque nem sempre a fábrica esteve à altura da produção do mercado. O mercado sempre queria mais e mais e mais. Mas essa história de um anúncio só resolver é realmente um case na história da propaganda. Por que será que tantas pessoas são fiéis ao Volkswagen? Será porque ele é muito ágil e fácil de dirigir? Ou porque é um veículo prático e racional? Será por causa de sua grande economia? Ou é por causa de todas estas vantagens juntas? É, padre, é como o senhor acabou de dizer na sua missa. Vox Populi, Vox Dei. Esse anúncio que nós vamos ver agora é um que seria válido publicar hoje, porque ele era um anúncio profeta, tá certo? Fez a profecia de perguntar com quantos quilômetros se aposenta um Volkswagen. E eu diria o seguinte, você nunca vai ficar sabendo. Ele vai estar rodando por muitos anos aí. Para a televisão, a gente fazia a coisa com o mesmo carinho, só que como outro ferramental, que é o caso de criar para a TV, roteiro, você sabe melhor que nós aqui que é diferente. Mas na época, sempre você tem uma ideia que você precisa se transportar para a época. Na época havia, hoje tem mais ou menos isso, você não podia andar mais que 80 quilômetros mesmo, tinha multa, e hoje já estão tolerando 100 ou até mais, não sei. Mas a rigorosa lei do 80 quilômetros chegou até a Volkswagen ou as fábricas de automóvel, onde o governo pediu, por favor, não faça comerciais com carro em muita velocidade, porque isso degenera um pouco aí a nossa organização. Então, nós, quando tínhamos que mostrar que o Fusca era possante ou ele era veloz, a gente levava num outro cenário, não na rua, evidentemente. E foi o caso que nós fizemos filmagens durante o Rally e editamos parte do Rally e que fez parte de comerciais, tá certo? Dá uma espiada como é que era possível falar que era veloz, possante, sem atrapalhar a lei. Esta é uma das mais difíceis provas de rally, onde o Fusca deu um verdadeiro show de resistência, enfrentando as mais famosas marcas do mundo. De 86 carros, só 18 chegaram. Entre os 6 primeiros colocados, 3 carros brasileiros, 3 Fuscas. Como sempre, vocês vão ver que a campanha Volkswagen, o Fusca, tinha títulos irreverentes, jovem, criativo, como só podia ser, como o carro sempre foi e é, que seria válido hoje. Se você visse esse anúncio hoje, você ia dizer, pode publicar que ele é correto. É por caminhos tortuosos que se acha o carro certo, olha só. Mas veja só o cuidado que a Volkswagen, a fábrica, tinha quanto à preocupação social e econômica do dono do carro. Quem compra o Volkswagen? Geralmente, quando você tem um produto, você está anunciando uma campanha, você tem antes ou logo depois o perfil do consumidor daquele produto. Ele é rico, pobre, ele é classe média. No caso do Fusca, ele é tão universal que alguns anúncios foram feitos. Se você fosse dividir hoje a campanha Volkswagen, você poderia assim, boa parte da campanha Volkswagen era para restabelecer e relembrar o valor de revenda. Uma boa parte era para proteger a imagem do consumidor. Quem tinha um Fusca estava com o carro, estava com Deus. Até sobre o aspecto status, porque sendo ele o carro não o mais bonito da praça, mas o mais inteligente, tinha status. E um dos anúncios da série que revelava a posição social, nós fizemos um anúncio que dizia assim, botamos o carro num fundo de paralelepípedo, botamos o carro num fundo neutro, que não se vê residência de ninguém, nem ninguém na cena com roupa nenhuma, e se perguntava, você é capaz de dizer quem é o dono do Volkswagen, qual é a condição social do dono desse carro? Está aqui o anúncio. Bom, e uma das peças que orgulhou todo o tempo a equipe, sempre tem assim, ao longo de 36 anos, tem sempre uma outra peça, todas elas
são consideradas boas. De vez em quando tem alguma que tem aquela linguagem telegráfica, a linguagem fácil da publicidade. Você sabe que a publicidade, ela funciona um pouco mais quando ela é cartilhesca. Quando a gente é criança, a gente aprende a ler por cartilha. É a xícara e a palavra xícara. Essa leitura que faz a gente compreender mais facilmente as coisas, de vez em quando a gente transporta isso para a publicidade. Por exemplo, o outdoor é uma coisa que, se não for telegráfico, se não for cartilhesco, ele fica poluído, cheio de coisa, cheio de informações. Então, esse anúncio que eu vou mostrar agora, na ocasião, foi, para meu gosto, o mais cartilhesco, o mais criativo, cartilhesco criativo também, que vendia uma ideia, que o carro era durável e você podia andar ele o tempo todo, era só lavar e voltar a usá-lo. E nós fizemos esse anúncio chamado Lave e Usa. Olha como é telegráfico e limpo. E chegou uma ocasião em que a Volkswagen resolveu fazer um Fusca mais econômico ainda, de preço ainda mais baixo, chamado, acho que foi o grande início do chamado carro popular. E esse carro, porque era despojado de frisos e outras coisas, ele foi apelidado, ou chamado mesmo, de pé de boi. Pé de boi era um carro que servia para tudo, particularmente para a zona rural, até porque, como se descobriu na ocasião que o carro era servido para uso de lavoura, ele substituía a Jeep, como já foi dito. Então, quando foi feito esse pé de boi, nós fomos fotografar o carro longe, numa fazenda e tal, e foi um trabalho de fim de semana pesado. Mas ao chegar lá, fizemos o anúncio, cujo anúncio está aqui, tá certo? E para produzir o anúncio, eu tive que puxar charretes, eu tive que fazer o cenário, e o fotógrafo me pegou como um burro, que aliás eu não sou muito mais que isso. Agora vem uma hora tanto quanto cômica na situação, que aliás tão cômica quanto o cliente ou toda a diretoria da Volkswagen reconheceu que era uma ótima ideia, era o tempo certo de fazer isso e produziu o carro chamado teto solar. O teto solar foi lançado numa ocasião e era uma coisa como na Europa e nos Estados Unidos, é um carro que vale mais dinheiro. Quem tem um carro teto solar tem um custo extra. E o Fusca não podia deixar de ter a beleza de um carro teto solar. Você abre, ainda mais em zonas tropicais aqui, ou época de calor em outras cidades. Então esse carro foi, por todas as razões, aprovado unanimemente e ele foi fabricado. E fizemos a campanha. Como não se esperava, o Rio de Janeiro, sempre o Rio de Janeiro, simpático o Rio de Janeiro, que apelida todo mundo. Você sabe que o Rio de Janeiro, o carioca põe apelido em todo mundo, né? Outro dia um amigo meu, paulista, foi ao Rio e disse, não, eu sou paulista, vou ao Rio, mas em cima de mim carioca não põe apelido. Então ele ficou numa pensão, com uma veneziana fechada, e ele olhava através da veneziana, quando não vinha nenhum carioca, aí é que ele abria a janela e via o Rio, respirava Rio de Janeiro, via Pão de Açúcar. Quando ele percebia alguém, ele fechava a janela, de medo de ganhar um apelido. Não demorou 2 dias, ele foi apelidado de Cuco, porque o carioca capricha mesmo, né? Então, nesse caso, o teto solar lá ganhou o apelido de Cornowagen. Não demorou muito tempo, a fábrica retirou o carro de produção, porque tem que respeitar. Consumidor não perdoa, especialmente quando ele é criativo, quando um carioca é capaz. Olha o anúncio. Este é o novo Volkswagen. Vamos conhecer as novidades? Mudou o pisca-pisca. Ficou maior, mais visível. A lanterna traseira foi redesenhada. O botão da fechadura não cede mais quando você abre a porta. Agora veja os encostos dos bancos dianteiros. Foram redesenhados. Mais espaço e conforto para quem viaja atrás. E veja esta bossa nova. O encosto reclina. Dá até para levar uma pequena mudança. E o que é isto? É o teto solar. Bom, não é mesmo? Agora você pode escolher seu Volkswagen com ou sem teto solar. E o novo sedã agora vem com trava na direção. Vá conhecer pessoalmente todas as novidades da linha Volkswagen nos revendedores autorizados Volkswagen. Vocês podem imaginar que durante esses anos trabalhando com equipes talentosas
e de mudança de safra de profissionais. Hoje, se fôssemos fazer uma ficha técnica de todos os profissionais que trabalharam na agência fazendo Fuscas, tem uma ficha técnica que devia correr, vamos dizer, mais tempo do que a própria entrevista, sem dúvida nenhuma. Nós estamos falando de quase 1000 pessoas ao longo desse tempo passaram pela agência trabalhando também com Fusca. Mas algumas histórias engraçadas aconteceram, evidentemente. Tem a história de um boy, um nosso boy que estava no estúdio desenhando um painel de Fusca. Ele desenhou o painel, o volante, porta-luva, e era um desenho a lápis. Ele pôs 2 bolinhas de cor, uma vermelha e uma verde. Aí eu passei e disse, olha, que interessante, o que é isso? E ele, boy, era dessas pessoas que ganha tempo mental com palavras mecânicas. Eu perguntei o que é isso, ele falou, isso aqui mais ou menos, por exemplo, é o seguinte, Sr. Alex, isso aqui é para táxi. Se o passageiro for tomar esse Fusca táxi, e ele é um passageiro perigoso, vai assaltar, acende essa luz vermelha aqui no painel. Se o passageiro for fazer usufruto a fins pacíficos do táxi, acende essa luz verde, tudo bom, tá mais legal. Opa, que bom. Como é que funciona? Pô, negócio mais ou menos, por exemplo, é o seguinte, Sr. Alex, como funciona eu ainda não sei, mas é uma boa ideia, fala a verdade. Esse boy achava que o negócio era ter ideias. Ele não estava ligado ainda ao eixo do retorno comercial ou da coisa. Adivinhe a marca deste carro. Sua suspensão é independente nas 4 rodas. E ao invés dos tradicionais feixes de molas, este carro tem a suspensão por fortes barras de torção. Adivinhou? Sim, é o Volkswagen. O bom senso em automóvel. Mas uma das coisas mais gostosas que aconteceu nesse longo dos 36 anos, e mais coisas vão acontecer, porque o Fusca está vivo, ele está andando aí, tem Fusca aí sendo polido, sendo vendido. Eu tenho um Fusca 68, um Fusca 86, e cada vez que eu passo na rua, todo mundo pergunta se eu quero vender. E é uma deliciosa sensação encontrar alguém que quer comprar um 86, especialmente no estado em que o meu está lá, de coleção. Bom, mas na época era tanto Fusca na rua que se você perguntava para uma criança assim, você é capaz de desenhar um carro? E nós fizemos essa via-sacra pelos colégios e tudo mais, e olha o resultado aqui, o carro que as crianças desenhavam na época. Se você pedir para uma criança desenhar um carro, provavelmente ela desenhará um Volkswagen, porque é o carro mais fácil de ser visto. Existem mais de 12 milhões de Volkswagen rodando pelo mundo inteiro. Depois, porque é o carro mais fácil de desenhar. Suas linhas são simples e sempre as mesmas. Por isso, provavelmente essa criança desenhará um Volkswagen. Mas você jamais saberá de que ano. Houve, na época da inflação brava, evidentemente que o Fusca era um carro cujo valor de revenda era bom, então se podia dizer que se você aplicasse num Fusca, você não, além de usar o carro, você não estaria perdendo dinheiro, porque ao revender você tinha de volta pelo menos o que tinha empatado. E nós temos um anúncio, que era um anúncio que você vai ver agora, em que ele faz a curva da inflação num papel ou num fundo quadriculado. O anúncio era próprio para a época, mas a Volkswagen teve que tirar o filme do ar, porque o ministro, então, Delfim Neto, me telefonou e pediu, ô Alex, mas logo por cima da gente, você agora falando em corda em casa de enforcado, pelo amor de Deus, tira esse filme do ar, a inflação vai baixar, não sei o quê. A Volkswagen, sempre elegante com as coisas do governo, tirou o filme do ar. A inflação vai subindo, subindo. Mas você pode trazer de volta o valor do seu dinheiro. É só investir no Fusca. Mas o clássico, que ficou conhecido como, vamos dizer assim, imagem clichê do Fusca e, consequentemente, a qualidade dele, valor de revenda, foi a peça que se comentava depois, até saía no jornal como, vamos dizer assim, release da peça que a gente fez, que foi o valor de revenda demonstrado por esse anúncio. Foi um dos primeiros valores de revenda, cheque ao portador.
A evolução da propaganda do Fusca, ela teve diferentes fases que obedecia aos modelos lançados, né? Da menor potência de motor até o chamado Fuscão. Teve um momento que a publicidade do Fusca mudou para Fuscão, porque o motor era mais potente e, como algumas campanhas que nós vamos ver ao longo da conversa aqui, a gente fez o chamado Tigrão, já tinha apelido também, era garra, velocidade e tal. Mas ela nunca deixou de ser uma publicidade jovem e reverente que agradava a todas as ideias, pelo seu toque de humor e o seu toque criativo. Vamos conhecer o novo Volkswagen 1300. Calma. Olhe, o vidro traseiro aumentou e a visão também. As novas palhetas do limpador de para-brisa agora param no lado esquerdo. Ele tem ainda muitas outras inovações, mas aqui dentro está a grande surpresa do novo Volkswagen. Agora, ele tem motor 1300 de 46 HP. Na febre de Interlagos, quando os nossos campeões ainda estavam por aqui, nem tinham ido ainda para o exterior ganhar grandes prêmios como Piquet e o Emerson e todos os outros brasileiros, Ayrton Senna, para lembrar da gostosura do nosso querido Ayrton Senna, eles estavam correndo por aqui. Nós fizemos um anúncio que dizia assim: Volkswagen vai às corridas, imaginando, se você faz um texto desse, um título desse, você imagina que é uma fórmula Volkswagen. Não. Quando o Volkswagen vai às corridas, quer dizer, todos os admiradores de carros iam de Volkswagen assistir às corridas. Esse é o anúncio. O Fusca é de inesgotáveis histórias. Tem todas essas que a gente sabe, fora as que não foram contadas por falta de tempo, tem mais essa fase nova, quer dizer, o relançamento do Fusca. Essa sim, em matéria de sorte profissional, nós estamos no céu, porque ter o privilégio de relançar um produto, não só no Brasil, como no mundo, não se sabe na história do mundo que tem um carro relançado depois de alguns anos de ausência na produção. Essa coisa de um lado é fascinante, do outro lado é assim, mas como dizer para o público uma coisa nova de alguma coisa que ele já conhece? Evidentemente que a gente teria, é claro, que ir para o óbvio. O óbvio é fazer filme assim, parou por quê? Que é um dos filmes que vocês vão ver. Ou então de fazer anúncios de outdoor, dizendo assim, sim, acho que existe reencarnação. Anúncio esse que deu algum problema com um certo tipo de religião. Houve uma religião que nos escreveu dizendo: puxa, mas vocês estão afirmando que existe reencarnação. Quem falou isso? Quem prova isso e tal? E não tem nada a ver com religião. A frase existe reencarnação é o novo aparecimento do Fusca, e usando uma metáfora, como diz o poeta. Mas o outro filme é O Espelho, que um japonês mostra dois modelos, o modelo que aparece é Volkswagen e o resto do filme vocês vão compreender como é que é. Então essas coisas óbvias eram o recomendável, porque não tem nada de novo. Quando diz o William Bernbach, o nosso guru nos Estados Unidos, que foi nosso professor, que ele falou assim: olha, quando você vai fazer anúncio de alguma coisa, você toma cuidado com o recheio de informação. Por exemplo, se Cristo voltar à Terra, não seja criativo, diga apenas: Cristo voltou. O produto aguenta. No caso da reencarnação do Fusca é a mesma coisa. Atendendo a pedidos Fusca 94. Depois de tentativas italianas, americanas e até russas de substituir o Fusca, finalmente conseguiram um carro com a mesma resistência, a mesma economia e o mesmo carisma do Fusca. Fusca 94, o sucessor do Fusca. A álcool e a gasolina. Chegamos agora a um momento que é o final dessa apresentação, informal, evidentemente. Pelo menos tinha a pretensão de ser informal, embora meus dedos estejam encolhidos dentro do sapato, porque câmera de televisão e dentista me assustam da mesma maneira.
E chega o momento de dizer, a parte da história está aí, dizendo mesmo que é parte, porque outras histórias de Fusca vão existir, porque o Fusca não morreu, ele existe e nós vamos nos ver, ou no meu Fusca ou no seu Fusca um dia desses.